episódio anterior. Tá vindo do Rio? Tô vindo do Monte Everest. Conta pra ele o que aconteceu depois, Chiquinho. Não é bom ficar longe da família, pai. Fica tudo bem. Eu te amo. Por isso serei o mais direto possível com o senhor. O senhor está com câncer de pulmão. Essa é uma ótima profissional. Eu tenho certeza que poderá ajudar o senhor. E como que a sua família reagiu? Você é a primeira pessoa a saber disso. Então eu quero saber como é que você se sente com as mudanças que o câncer provoca no teu corpo. Eu sinto falta de ar, tosso sangue, tenho náuseas, muito sono. Já desmaiei na sala de aula. Isso me dá medo, não quero que aconteça de novo. E para além desses sintomas? Como assim? Quando eu estava grávida, eu sentia muita náusea, muito enjoo, tinha uma enxaqueca terrível. Mas eu sabia que eu estava grávida. Eu lembro que só no 6º mês de gravidez eu senti o bebê dentro de mim. Uma diferença entre saber e sentir. Você já sentiu o câncer no teu corpo? A gente estava a 5.000 metros de altura, no acampamento base. No topo da montanha, começou a se formar uma cortina de fumaça. Era uma nuvem de neve branca, enorme, vindo na nossa direção. E à medida que ela descia, parecia que ela ficando maior. E todo mundo no acampamento ficou apavorado. Correu para se esconder dentro das barracas. Só que quando a avalanche chegou no acampamento, ela tinha se tornado uma tempestade. Só que eu, dentro da barraca, eu percebi uma coisa. Não sei se era o câncer. Mas eu percebi que alguma coisa tinha acontecido dentro do meu corpo. E essa sensação, você sentiu de novo? Não. Deixa eu te propor um exercício, Christian, você não precisa fazer agora. Aqui comigo, você pode fazer em casa. Quando você estiver tranquilo, sozinho, enfim. Eu quero que você feche os seus olhos e você se concentre no seu corpo. Nas células se multiplicando. Sente. Só isso. Você pode falar? Diga. Eu recebi a resposta do banco, viu? Eles recusaram. O que foi que eles disseram? Não, o plano de investimento é arriscado demais para o momento da economia. Eles estão certos. A gente já sabia que ia ser assim. Eu vou marcar uma reunião com o Christian. A gente não vai fechar. Amanda? Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão.
dia. Amanda? Você já tá pronta, filha? Já vou. Filha, Amanda, o que é isso? Caí de skate. Você não sabe andar de skate? Por isso mesmo, eu tava tentando andar, daí eu caí, bati a cara. Amanda. Amanda, eu sei que você deve estar com vontade de namorar. Pai, Eu sei que por você não favor. dormiu em casa. Eu quero que você saiba que se ele encostar a mão em você... Por eu- favor, para. Olha, eu espero que tenha sido uma queda de skate mesmo, hein? Bom dia. Quantos de vocês estiveram nas ruas em junho de 2013? Qual era a sua reclamação? Inflação, impostos altos, serviços precários, corrupção. Sim, mas 2 anos antes o Brasil era a 6ª economia do mundo. Como isso aconteceu? Desde 94, quando a superinflação foi combatida com o real, os governos têm assumido políticas econômicas moderadas e programas sociais. O boom das commodities impulsionou o Brasil, com minério, agricultura. Em 2007 foi descoberto o pré-sal. Aí, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, foi o reconhecimento de que os dias de um país atrasado ficaram para trás. E ficaram? Em 2010, o Brasil atingiu o pico, que foi 7,5%, inclusive foi o maior crescimento dos últimos 25 anos. O que, na verdade, eu acho que não passou de um voo de galinha. Voo de galinha. Sinara, qual é a diferença do milagre econômico dos anos 70 para os anos 2000? Queria que você me falasse também o que é Belíndia. Tá. É que no milagre econômico dos anos 70, só os ricos que ganharam. Por isso esse termo Belíndia. É como se existissem 2 países dentro do Brasil. Um pequeno e muito rico como a Bélgica e um enorme e pobre como a Índia. Tá, e como o Brasil investe hoje em infraestrutura? Só 1,5% de todo o investimento, tanto público quanto privado, vai para a infraestrutura, professor. O Instituto McKinsey Global avalia que o valor de toda a nossa infraestrutura gira em torno de 16% do PIB. Nas grandes economias, esse percentual é de 71%. Ou seja, para a gente conseguir chegar nesse patamar, o Brasil teria que triplicar os investimentos em infraestrutura pelos próximos 20 anos. Mas o Brasil não arrecada o suficiente para investir? Arrecada. 36% do PIB vem da arrecadação com os impostos. O peso dos impostos para o trabalhador médio consome aproximadamente 2.600 horas de trabalhos anuais. Gente, o custo de vida aqui é tão alto que já existe até um nome próprio para isso. O custo Brasil. Santiago, e para onde vai esse dinheiro, já que o Brasil arrecada o suficiente e tem péssimos serviços de qualidade? Vai pra Previdência. Dá pra gente pensar o seguinte. Imagina um promotor, 75 anos. Leva uma vida confortável, recebe uma pensão um tanto generosa, seus 20 mil reais. E agora casou com uma mulher linda, 30 anos, com quem ele tem outros 2 filhos. 14 anos depois de um casamento feliz, ele morre. Ela, naturalmente, fica devastada, mas ela tem o futuro assegurado. Pro resto da vida, ela vai ter essa pensão quase no valor integral que ele recebia e ainda corrigida anualmente pela inflação. Mas se mantivermos um crescimento de 5% ao ano, a gente pode continuar com esse sistema previdenciário. A pergunta é, como a gente consegue esses 5% ao ano com os funcionários se aposentando cada vez mais cedo? Então, do que o Brasil precisa no sistema previdenciário, tributário e político? Eu quero que ela fale.
Eu não sei. Que isso, gente? É o título do artigo que eu pedi pra vocês lerem. Eu não recebi o material. Mandei pra todo mundo semana passada. Eu entrei na segunda chamada, deve ser por isso. Você esteve nas ruas em junho de 2013. O que é que você queria? Reformas. Jamais tire a oportunidade de outro aluno aprender, Sr. Bruno. O senhor entendeu? Palhaçada é essa, hein? Sr. Bruno, para a semana que vem, um trabalho detalhado sobre o sistema previdenciário. Desculpa. Eu vim falar uma coisa sobre o aluno Bruno. É que... O que você tem para me dizer, Catarina? Que eu não tava nas ruas em junho de 2013. E eu não acho que tirar 2/3 da população da pobreza deve ser um voo de galinha. Não acho. Eu falei com o gerente e ele disse que consegue o dinheiro, viu? Só que ele vai aumentar os juros, diminuir o prazo. Eu acho que a gente tinha que falar com o Christian. Ele é um economista. O que foi? Ele tem câncer. Então essa foi a última vez? Você ainda ama ele? O Christian precisa da gente. Sim. Amo. E o restaurante? Não consigo. O que te veio à mente? A casa da minha infância. E que sentimentos essa casa te traz? Lembranças ruins. O que aconteceu lá? Eu não quero voltar mais pra lá. Você não precisa voltar. Deite-se. Fecha os olhos. Eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Qual vai ser o meu próximo pensamento? Christian, eu quero que você esteja alerta, concentrado e consciente.
esteja presente, esteja aqui. Ok? E que eu quero que você perceba essa lembrança como uma imagem que vem vindo, uma imagem. Assista a casa, não seja a casa. Seja você. Seja você, Christian. Respira, respira. Isso. Calma. Respira. Você consegue ver agora como o céu é bonito? Tenho tanta coisa guardada dentro de mim. Ficar de pé não é difícil. Difícil é querer. Pelo filmando. É isso. Agora você acha que essas novas tecnologias digitais. Antes de comer, eu queria falar uma coisa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. De estar de volta com a minha família. Queria agradecer a Deus por isso. Meus amores, vamos comer aqui na sala hoje? Todo mundo junto? Estamos encerrando mais um programa do Abraão. Muito bom poder contar com a audiência de todos vocês. Uma boa noite. Abraão, eu queria te mostrar aqui aquele aplicativo que eu te falei que edita em tempo real. Abraão, desculpa. Você já viu isso aqui? O Donato acha melhor fechar. Eu acho que é a melhor coisa para fazer agora. Todos os bancos negaram crédito. O que você acha? Eu concordo com ele. É melhor fechar. Eu discordo com os dois. Para mim, vocês estão errados. Vamos esquecer os bancos. Vamos juntar nós três. Sociedade, alavancar o restaurante. Eu sei que é arriscado, mas vamos investir. Investir com que dinheiro, Christian? Você quer usar a nossa poupança para arriscar no restaurante, é isso? Você está esperando acontecer o quê? Eu sei o quão importante é esse restaurante. E mais do que vocês, eu sei o que ele significa. Eu também sou sócia. Eu investi toda a minha carreira aqui. Mas ele não é tudo. A gente não pode arriscar por conta do restaurante. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, Lúcia, você está com medo de quê? Eu sei que você está doente. Eu vi seus exames no quarto. Você também sabia? Sim, ela me contou. Eu acho melhor deixar você sozinho. Não fica. Há 20 anos atrás, vocês foram num banco atrás de crédito para abrir um restaurante, né? A ordem era recusar todos os pedidos, mas eu emprestei do meu dinheiro. Emprestei do meu bolso dinheiro para vocês. Sabe por quê? Porque eu confiei em vocês. Confiei em vocês de verdade. Eu continuo confiando. Eu quero saber o que mudou. Em que mudou agora? Fala para mim. O que mudou? O que foi? Eu te traí. Muito bem. Me convenceram, vocês me convenceram. Não dá pra continuar, né? Acabou a sociedade, não dá pra continuar. Eu tentei.
O Brasil investe cerca de 5% do PIB em educação. Muito mais do que a média mundial. Isso deveria ser o suficiente para garantir uma educação de qualidade. E por quê? Por que todo esse dinheiro não é o suficiente? De todos os problemas, o maior, novamente, é o previdenciário. Os professores do ensino público básico se aposentam 5 anos mais cedo. Aposentar cedo assim tira profissionais experientes, necessários da área de trabalho, que o Brasil não pode se dar o luxo de perder. Até porque está muito difícil persuadir jovens profissionais a dar aula. Só para você ter uma ideia, no Rio, o Estado gasta o mesmo tanto com professores trabalhando e professores aposentados. O Estado tem dedicado cada centavo dos royalties recebidos do petróleo para pagar a pensão de professor aposentado. Uma sorte que nosso Estado não tem. Nosso país deveria investir no bem de suas futuras gerações. Não é, professor Christian? Não no seu passado. Nosso Brasil. País do futuro. Gasta demais no seu passado. Obrigado. Músicas? É, algumas músicas minhas. Mostra pra gente. Sério, professor? Sério. Tá bom? São fotos. Tem algumas fotos na minha pasta de música. Abre. Vai passando. Próximo. Bom, né, professor? Parar por aqui? Continua. A próxima. Próximo. 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 A próxima. Racistas otários os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda a autoridade, o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais.